estrada é nossa casa, caminho sem fim, com Tavares ao lado. Olá, meus amigos, é um prazer estar aqui de volta. E como prometido, hoje nós temos uma pessoa que vai falar para esclarecer dúvidas de todos os nossos irmãos e irmãs caminhoneiros. Tá? Estamos aqui hoje com o doutor Isaac, que é especialista na área, né? E nós vamos debater sobre isso. Espero que vocês aproveitem bastante e que as dicas que vai ser passada por aqui é de primeiríssima qualidade, tá bom, meus amigos? Doutor, bom dia. Obrigado pela sua presença. É um prazer recebê-lo aqui na Boleia com Tavares. E, como eu falei, nós vamos conversar hoje sobre a lei dos motoristas, né? E um pouco sobre a lei da espera, balança, essas coisas, para a gente passar para os nossos irmãos caminhoneiros aquilo que eles precisam, na verdade, saber, tomar conhecimento e usar no seu dia a dia. Com certeza. Primeiramente, bom dia a todos. Eu espero que vocês aproveitem as dicas que nós vamos trazer aqui. E o mais importante é lutem pelos seus direitos. Desde já eu gostaria de afirmar isso. Lutem pelos seus direitos. Muitas vezes a gente vê que as empresas exploram os trabalhadores e eles não buscam os seus direitos, não com medo de alguma represália, alguma coisa do tipo. Então, já comece dizendo, não tenham medo. Não tenham medo de forma alguma. É isso aí. Ouviu, né, meus amigos, minhas amigas do trecho aí, ó, vocês do Tapetão Preto? Absolva bem os conselhos que aqui vai ser repassado para todos. E mais uma vez eu reforço, não tenham medo de reivindicar os seus direitos. A reivindicação dos seus direitos não constitui crime, e sim é um direito seu constitucional. Tá bom, meus irmãos? Doutor, o que nós vamos saber hoje é por que essa nova lei que agora foi reformulada, eu de pronto particular, eu condeno a lei o espaço de folga, né? Porque se nós temos a nossa folga de viagem, no final da viagem, quando a gente completa aquele horário, e nós estamos na cidade A e vamos folgar na cidade B, nós não estamos de folga, doutor. Porque lá nós estamos trabalhando a serviço da empresa, nós estamos dentro do caminhão, nós não temos liberdade de sair para fazer o que nós queremos. Às vezes tem aqueles amigos que gostam de tomar uma cervejinha, né? Tomar uma pingazinha, e quando ele está no caminhão, ele não pode fazer isso. Isso, porque dentro do caminhão ele vai estar de vigília. Ele vai estar o tempo todo. Ele é um termo jurídico que eu poderia utilizar aqui, é que ele seria o depositário daquele bem. Naquele momento em que ele estivesse de folga, o bem está em responsabilidade dele. Correto. Porque quando eu estou de folga, se eu estou com a minha família, eu pego minha família, eu vou numa praia, eu vou num clube, eu vou numa churrascaria, almoçar ou jantar com a minha família, tomo uma cerveja. E aqui eu não posso, porque eu estou a serviço, apesar na lei deles eu estar de folga, mas eu estou trabalhando de vigia desse caminhão, tomando conta dele. Porque qualquer avaria que acontecer aqui está sobre minha responsabilidade. Então, era muito pertinente as autoridades ter pontuado essa questão de deixar o trabalhador como era antes, se acumular 2 ou 3 folgas no máximo, e no teu retorno para a tua residência, aí sim você tirava a folga. Porque aquele descanso da interjornada que nós somos obrigados de 11 horas a cumprir, ali já dá um descanso para nós trabalharmos o dia seguinte, né? Então a folga ficaria numa segunda colocação, para que ela acumulasse no máximo 2, no máximo 3 vezes, que aí completaria a viagem do círculo da empresa, e chegando em casa nós teríamos nossa folga, né? Porque aí nós passamos já, eu particularmente, como eu comentei anteriormente, eu já passei de 6 meses, 180 dias, sem vir na minha casa, né? A trabalho. O que eu acredito é que o STF, ele sopesou mais, né, o direito à saúde do caminhoneiro do que o direito dele ao lazer. Com certeza. São 2 direitos sociais. Então ele imaginou que esse período de quase 1 mês sem tirar nenhum tipo de descanso poderia fazer mal tanto à saúde física quanto à saúde psicológica.
Mas nós vemos que quando a gente conversa ali com o motorista, os ajudantes, que eles preferiam mesmo ter mais tempo com a família e emendar esse período de trabalho a ter que ficar tirando o descanso semanal remunerado certinho todo domingo, sábado. É isso aí, porque o que nós precisamos, na verdade, a gente já trabalha numa profissão que a gente fica distante dos nossos familiares o tempo inteiro, né? Nós não acompanhamos a formatura de um filho, nós não acompanhamos o boletim escolar de um filho nosso, de uma filha, porque nós não temos tempo. Então isso fica a cargo das esposas dos familiares, aqueles que não têm um familiar para tomar conta. Para nós que somos profissional do volante é difícil. É difícil. E a gente queria ter um pouco mais de direito de ficar com a nossa família. Já que nós trabalhamos num trabalho que, na verdade, é um trabalho penoso, porque nós abdicamos da nossa família para transportar o progresso do nosso país. Sim, sim, perfeito. Então, nesse transporte, nós abdicamos de ficar com a nossa família. E todos aqueles que ficam distantes da família, ele trabalha. O serviço marítimo, por exemplo, ele trabalha um período em alto mar, né? Quando ele volta, ele tem ali 30, 40, dependendo do tempo que ele passou lá, ele tem um tempo de folga quando ele chegar em terra. Né? O pessoal que trabalha nas perfurações de petróleo da Petrobras, eles passam 15 dias embarcado e passa 15 dias em casa. Perfeito. Né? Então, por que não adota esse serviço também para nós caminhoneiros? Agora é interessante perceber que a própria decisão do STF, ela reconheceu a autonomia dos acordos e convenções coletivas, né? Então eu acredito que talvez possa flexibilizar, né? Não foi uma norma que até agora eles disseram, não, nós não vamos poder flexibilizar isso de jeito nenhum. Talvez seja possível haver essa flexibilização nos acordos ou nas convenções para permitir, porque a gente sabe que é uma decisão que, por mais que a gente pense na saúde do trabalhador, o lazer dele com a família ficou deixado de lado, né? Porque ele vai voltar e provavelmente no dia seguinte ou depois ele já vai ser mandado numa rota de novo. E ficar mais tempo distante da família vai só piorando a saúde mental dele. Vai. Nesse ponto também que eu gosto de falar com meus amigos, com os companheiros de estrada, porque é o seguinte, tudo bem que a lei viu a nossa saúde, mas se eles levar em conta que a nossa saúde, o nosso psicológico, que nós temos mais tempo com a nossa família, ele melhora. Se o nosso psicológico melhora, que nós estamos em contato com a nossa família, isso reflete no nosso trabalho, no nosso dia a dia. No final, todos nós vamos sair lucrando, tanto o trabalhador quanto a empresa. Porque aquele trabalhador está satisfeito que ele teve um tempo necessário para passar com a família dele. Né? Teve um momento de lazer. Então, essa fase de dizer, não vai afetar o trabalhador psicologicamente, porque ele trabalhou demais, não teve uma folga. Até certo ponto, correto. Mas, no geral, se o trabalhador tem aquela folga junto da família, volta a bater na tecla. Junto à família dele, o psicológico dele funciona 100%. Pode ter certeza. Então, é bom que, apesar que a lei flexibilizou que o acordo coletivo prevalece, a gente sabe perfeitamente que não é fácil se fazer um acordo coletivo, especificamente quando você vai delimitar horário de trabalho. Sim. Isso, quando afeta o financeiro deles, é complicado. Isso é algo que depende de muita conversa, né? Muita análise para... É tanto que as entidades sindicais, elas passam, em média, de 180 dias, 180 dias mesmo por ano, conversando a respeito da boa e velha prática da negociação coletiva. Porque se a gente não tiver todo dia, toda reunião que a gente tiver com a empresa, com empresários, com um grupo de empresas, e fomentar essa necessidade, quando se for deixar tudo para a última hora, quando chegar, o negócio fica difícil. Sim, porque o impacto financeiro de receber de uma vez, a mudança é muito difícil. É o que tem que ser planejado, previsto. Tem que ser previsto, tem que ser aqui uma conversa muito longa. Teve convenção coletiva que eu participei uma época,
Gente, eu já fui presidente do sindicato daqui dos caminhoneiros, tá? Eu sou um dos fundadores. Para quem não me conhece, eu sou o Tavares, conhecido aí nacionalmente, e fundador do Sindicato dos Caminhoneiros do Estado do Ceará, Sindicam Ceará, que representa, na verdade, todos os trabalhadores do sistema de transporte e logística de carga do Estado do Ceará. Ficar bem claro para todos aqui também, tá? E quero também dizer aos nossos empresários que o sindicato não é inimigo de vocês. O sindicato tem que ser parceiro, vocês têm que ser parceiro do sindicato, para trazer melhoria mútua. Porque a melhoria ela só é boa, só casa, quando ela agraceia as duas partes. Quando é só um lado só, o negócio fica capenga, não funciona, gente. E é não importante funciona. também dizer para o trabalhador que busque o sindicato. Né? Isso. Qualquer dúvida, por mais simples que seja, busque, ligue, vá presencialmente, tire suas dúvidas, porque assim, conhecimento é poder. Então, se você tiver noção dos seus direitos, se você tiver conhecimento de que você está sofrendo alguma arbitrariedade, para você se defender é muito melhor. Muito melhor, isso com sinceridade, gente. Vocês não estão cometendo nenhum crime no momento que estão reivindicando os seus direitos constitucionais. Tá? E seus direitos constitucionais têm mais ainda. Procure se informar, entre no site da sua entidade sindical. Lá você tem as convenções coletivas. Aquilo que está na convenção coletiva, ela sobrepõe a lei, meus amigos. Tá? Então, aquilo que foi negociado é o que prevalece. Tá bom? Fique bem entendido isso aqui. Outro assunto, doutor, que a gente vai conversar, eu acho que essa parte já ficou bem esclarecida. Se não, meus amigos, faz para nós aqui, manda um comentário para nós, escreve, nosso site está aqui embaixo, deixa teu joinha, deixa teu like aí para nós, tá bom? E divulga para os amigos como vamos dizer assim, do seu círculo de amizade. Divulga esse trabalho para frente para que a gente possa se interessar mais e trazer mais pessoas como o doutor Isaac para esclarecer esses assuntos para nós. Tá bom, meus irmãos? De antemão, eu também quero agradecer aqui a DAG, que é um dos nossos patrocinadores aqui, meu amigo, porque a DAG trabalha com a gente já há bastante tempo e os amigos que precisam fazer curso profissionalizante para renovação de carteira, tudo, é só entrar no site da DAG, que está aqui embaixo aqui, e fazer a tua inscrição, tu faz da cabine do teu caminhão. Meu amigo Diogo, aquele abraço. Voltando ao nosso ponto. Existe uma polêmica muito grande ainda, apesar que a lei foi feita em 2000, e, se me falha a memória, 2015, que é a lei do motorista, né? A 11.103, onde ela rege sobre também um pouco da... Não é essa que eu especifico, desculpa, gente. É a 11.000, que é a lei da espera, 11.000... É 11.000... É da mesma também. Isso, da mesma lei. É porque essa lei, ela trouxe artigos à CLT. Então, a CLT. As regras do motorista profissional estão todas previstas na CLT. Mas ele chama a lei de espera, que é a lei da carga e descarga. Isso. Certo? Que é para ser aplicado em barreiras alfandegárias, portos. Isso. Uma coisa que muita gente não sabe é que a lei é o seguinte: quando tu chega numa empresa, meu amigo, você tem tanto para carregar como para descarregar, tu tem 5 horas. Tu conta ali 5 horas a partir do momento que tu deu a entrada lá na portaria. Não esquece de chegar na portaria e registrar a tua chegada. Tá? Então, a partir daquele momento, tu tem 5 horas, tanto para carregar quanto para descarregar. Ultrapassou aquele horário, meus irmãos, você vai ser renumerado pela tara do teu carro, o RTB, a carga completa do teu veículo. Não importa se tu está com 15 toneladas ou com 20 toneladas. Tu vai vacilar, vai cobrar isso aqui apesar do RTB dele, certo? Se o teu carro é de 30 toneladas, tu vai cobrar sobre 30 toneladas. Aí o valor hoje, se me falha a memória, está R$1. Acho que é R$1 e alguns centavos, que eu não estou bem na memória aqui, me desculpa, gente. Mas vamos fechar aqui uma conta de R$1 por hora, tá certo?
Aí você passou lá 3 horas após as 5 horas necessárias. Você vai cobrar R$ 1 vezes as 3 horas, vezes as 30 toneladas que está no teu veículo. Certo? Aí, muita gente, doutor, não faz isso, porque diz assim, se eu for cobrar, a empresa pode até me pagar, mas vai dar trabalho. Mas depois ela não vai me conseguir outra carga. Gente, esquece isso. Não tem só essa empresa para tu carregar, não. Se ela fizer isso com todos, ela vai ficar com os portões dela fechados. Ela não vai conseguir transportar. Porque se fosse o contrário, por exemplo, quando tu pega uma carga expresso, meu irmãozinho, tu sabe perfeitamente que é isso que nós estamos conversando, tu pega uma carga expresso, se tu não cumpre aquele horário para tu chegar na tua entrega, eles vão descontar do teu frete. Estou mentindo? Seja honesto com você mesmo. Estou mentindo? Então, do mesmo jeito, meu amigo, a lei ela é recíproca. Tanto serve para mim como serve para ele. Sim, sim. Então, se ele me contratou para me carregar, e eu fiquei lá 10 horas à espera dele, e ele não me carregou, no final ele disse, não preciso mais não, desisti. Eu vou passar 10 horas de prejuízo lá? Não, paciência. Ele vai ter que pagar a diária do meu carro que eu fiquei lá. Sim, à disposição sim. dele. É Correto? isso é correto, e se não pagar, a solução, buscar A justiça? buscar a intermediação do sindicato. Isso. Né? Isso. Porque a gente sempre tenta resolver primeiro as coisas na conversa, né? Sempre tenta Primeiramente resolver. na conversa. É na conversa. Se o trabalhador não conseguiu conversar diretamente com a empresa, busca o sindicato. Aí, se o sindicato, tomando todas as medidas, não conseguir resolver, aí realmente uma ação judicial. Judicial, o que é sobra. onde que resolve. Certo? E quando dói no bolso dele, meu amigo, quando vai para a justiça, não tem negociação mais não, viu? É aquilo que está lá na lei. E mais alguns agravantes mais ainda. Pode ter certeza. Entendeu, meus amigos? Ficou entendido, né, meus irmãos? Qualquer coisa, gente, pergunta, manda as perguntas que nós passamos para o doutor, para futuramente ele responder para nós, tá bom? Fica tranquilo. Mas vamos para frente, doutor. O que o senhor tem de mais de novidade nesse sentido para nós? Hoje, né, com o julgamento da ADI 5233, né, que veio para mudar essas questões do descanso e tudo, ela acabou com o tempo de espera, né? Uhum. Que é justamente esse tempo que o motorista ficava parado, esperando alguma avaliação de uma alfândega, num porto, certo? E antes não era considerado um tempo de trabalho. Não, ele não estava à disposição da empresa, tanto que era pago só 30% da hora, né? E com esse julgamento, vai ser pago agora a hora cheia. E aí os trabalhadores vão poder cobrar o retroativo desde do julgamento do mérito da ADI, que ocorreu em meados do ano passado. Isso. Né? Isso. Então, a gente vai ter situações aí que o trabalhador vai começar a receber 70% da hora, né, que ficou faltando. Se fosse uma hora extra normal, né, vai ficar 120%, que era para receber 150%, só pagaram 30%. E se for aquela hora dobrada, 200%, ele vai receber 170%. E aí é o que a gente sempre fala, assim, a gente espera que as empresas entendam que é um valor muito alto e que elas busquem tentar até pagar parcelado, estarem abertas a negociações. Porque, como o senhor falou, se entrar na justiça é muito pior. É muito porque pior. vai vir juros, vai vir correção monetária, Isso. vai vir honorários sucumbenciais para o Com advogado certeza, que entrar. com certeza. Assim, então é muito maior. certeza. O dano é muito maior. Tá ouvindo aí, né, meus irmãos? Então, vamos só arredondar para ficar prático do entendimento. Se uma multa era no valor, vamos dizer, R$ 10.000, esses R$ 10.000 pode chegar a 40, 50 mil. Então, vocês empresários, estão atentos nisso aí também. A negociação sempre é o melhor caminho. Sempre é o melhor caminho. Né? Os amigos têm muita medo, na verdade, eles são retraídos de reivindicar os direitos deles. Né? E a gente sempre incentivei isso. Mesmo antes de eu pertencer ao sindicato, eu sempre reivindiquei isso no meus trabalhos onde eu ia. Né? Tem uma coisa, doutor, também que eu condeno na lei, que agora ela foi corrigida, que a lei dizia também o seguinte: eu cheguei numa empresa, o meu caminhão é da minha própria empresa, eu cheguei na empresa, larguei o caminhão lá para descarregar, aí fui para o alojamento para descansar. Mas, por um acaso ou outro,
encarregado daquele armazém não teve um motorista para fazer a manobra, ele vai lá no meu alojamento me acordar para me fazer a manobra do caminhão de onde ele quiser e aquilo de graça, sem ter remuneração. Mas não é, né? É trabalho. É trabalho, né? De serviço. Então, ainda bem que a nova reformulação corrigiu essa distorção. Corrigiu, porque Corrigiu. Não tinha lógica, né? Não. Você tinha. manobrar, se fosse um veículo seu, tudo bem. Tudo bem. Não, né? mas da não empresa, era. Da empresa. Da né? empresa e você está prestando serviço a ela. Isso, não tem. Aí você quebrava aquele ciclo, você obrigava o trabalhador a extrapolar o horário de trabalho e de graça, né? E de graça ainda. Sim. Né? Eram muitas incongruências que tinham em Muito. relação à jornada. Quando você lê, você pensa, como é que isso passou? Isso. Né? Eles não estavam pensando no trabalhador de jeito nenhum. Isso. Era no lucro das empresas mesmo. É muito absurdo. É muito absurdo. Gente, vocês sabem que eu gosto sempre de fazer uma brincadeirazinha e tal. Eu vou fazer uma pergunta e depois vocês vão pensar em responder. Deixa nos comentários a resposta de vocês. Eu pergunto, no final te dou a resposta também, tá bom? Meu amigo, minha amiga, qual o quilômetro mais perigoso de uma rodovia? Pensa e me responde depois. Doutor, vamos lá. Sobre a lei de balança, doutor, o senhor tem alguma coisa para passar para nossos irmãos? O que a gente tem, dando uma lida, é uma norma muito técnica. Né? Extremamente técnica. Tem algumas resoluções do CONTRAN, né, que trazem maiores explicações acerca da lei. O que eu posso dizer a vocês, motoristas, é o seguinte. A empresa, quem tem o conhecimento técnico para fazer a pesagem e tudo, é a empresa. Mas o motorista, ele tem o dever de conduzir com segurança. E a partir desse dever, se por acaso você tiver conhecimento que está saindo da garagem ali com um excesso de peso, um excesso de carga, você tem que se negar. Tem que se negar porque você está colocando em risco a sua vida, está colocando em risco a vida do ajudante, a vida de transeuntes, a vida de outros motoristas, certo? E também vi a questão da multa, né? Que caso o veículo seja parado em uma fiscalização e se verifique que ele está acima do peso, existe uma multa, e essa multa ela não pode ser transferida ao motorista, porque essa responsabilidade é da própria empresa, faz parte das atividades dela, né? Que a gente diz que uma das características do contrato de trabalho é a alteridade. A empresa é que corre os riscos do negócio, ela não pode transferir os riscos do negócio ao trabalhador ou ao motorista. Isso. Então, se for verificada uma infração dessa, né, de excesso de carga, a responsabilidade é da empresa, porque o motorista, na relação, ele é o hipossuficiente. Isso. Né? Isso. Então, assim, sempre ficar de olho nisso. Muito bem esclarecido, doutor. Outra coisa que eu gosto sempre de passar para meus irmãos, especialmente para os autônomos, eu vou falar aqui um negócio que muita gente não sabe. Meus amigos, é o seguinte, todos nós gostamos de ter um caminhão equipado com uma caixa cozinha, um feixe de mola reforçado, certo? Um suporte de step muito bem feito para dar mais segurança. E isso, meus amigos, eleva a tara do teu veículo, tá certo? Então nunca esquece, se tu reforça o teu feixe de mola, se tu coloca um para-choque traseiro lá mais reforçado, se o teu caminhão antes dava 8 toneladas, 12 toneladas, e tu acrescentou ali mais 300, 400 quilos, você vai alterar o peso da tara do teu veículo e aquilo vai diminuir na tua carga transportada. Nunca queira compensar pensando, não, mas eu tenho uma lei da tolerância, a lei da tolerância me dá aí 5% de tolerância sobre o meu peso. Não vá nessa ideia, porque daí tu se perde aquele trabalho que tu fez no fecho de mola, aquele trabalho que tu fez no teu para-choque traseiro, que botou um para-choque mais forte, aquele trabalho que tu fez no suporte do step, tá? Aquele reforço que tu colocou na carroceria, tudo aquilo, meus amigos, eleva a tara do teu veículo, tá? Então se atenha muito a isso. Se tu antes transportava 30 toneladas com esse carro, depois que tu vai fazer isso aí, tem pessoas que já me relataram de perder ou diminuiu 2 toneladas.
Então, o caminhão dele que ele transportava 30 toneladas, hoje ele já pode transportar 28. O ideal, no caso do motorista que é o prestador de serviço e não o empregado, né, que ele é o proprietário do veículo, é sempre preservar o bem que é dele. O né? bem que é dele. Então, o ideal não é sempre ir com a carga máxima. Não. E nem ver essa questão de poder colocar um pouco a mais. Não, nunca, né? Nunca. O ideal é sempre ter aquela margem, uma margem de segurança maior. Apesar que a gente discorda de muitos aspectos da lei da balança, porque uma coisa que eu condeno bastante. Um caminhão desse aqui, ó, nós temos aqui 6 linhas de eixo. Né? Para cada eixo desse eu tenho uma pesagem diferente. Sim. Tá? Eu, particularmente, já fui multado porque passou 50 quilos do excesso em um eixo. 50 quilos. Gente, 50 quilos de excesso numa linha de eixo de 6 eixos aqui é praticamente zero. É praticamente zero. Então, eu sou a favor da lei da balança, mas o seu conjunto. Né? Por falar em lei de peso, gente, olha, doutor, não sei se o senhor já tomou conhecimento, está nascendo agora um novo equipamento, um tacógrafo digital, certo? Que esse tacógrafo, inclusive, vai fazer essa leitura do peso do caminhão. Certo? Ele vai até dizer o seguinte, meus amigos, pasmem com isso, viu? Se eu estou com 10 quilos ou 20 quilos a mais de um lado, de esquerdo ou do lado direito, né? O tacógrafo tem capacidade de fazer essa leitura, certo? Claro que para isso a empresa vai ter que pagar um cachê a mais, porque a empresa administradora desse fabricante desse tacógrafo que tem a tecnologia que vai vender a parte dele. Né? E esse controle, inclusive, com esse novo tacógrafo, doutor, a própria autoridade do transporte, como fiscalização de aduaneiras, polícia rodoviárias, agente de trânsito em geral, vai ter acesso às informações desse veículo sem precisar parar ele. Ali vai marcar o horário de trabalhado, o peso que ele está, certo? A carga que ele está transportando, para onde ele está indo, de onde ele veio, tudo, gente, tudo. E tudo. É um instrumento de segurança constante, digamos assim, porque ele vai ter noção de como é que está a situação daquele caminhão e economiza tempo das paradas. Tempo também. E essas informações, segundo o fabricante, elas vão ficar disponíveis na internet, nas nuvens. Qualquer órgão de fiscalizador e a empresa transportador ou embarcador vai ter acesso a essas informações. Né? Então, hoje, a gente tá vivendo 24 horas sendo vigiado por todos. Até como comentamos anteriormente, né, que agora existem câmeras na cabine que verificam se o motorista está com sono. Isso, tem. Que avisam, alertam. Avisa, né? Sim, avisa. E é bem preciso, são bem precisos mesmo, porque tem vídeos dos amigos que mandam para mim, eles me mostram. Só, eu vou fingir que eu estou cochilando. Quando ele finge que está cochilando, acende uma luzinha lá no painel, né? Se ele insistir, aí uma sineta toca. Chega o ponto dele parar o caminhão. Então, a eletrônica embarcada hoje desses veículos são de última geração e estão fiscalizando, no nosso linguajar, meus amigos, pelo em ovo. Estão procurando pelo em ovo. E encontra. Pior de tudo que encontra. Encontra. Porque a tecnologia está aí para isso, né? Infelizmente, tem as vantagens, né? Mas também tem a desvantagem de a sua privacidade e você ser fiscalizado o tempo todo ali. Muita gente acha que há uns anos atrás, quem é raiz sabe disso, nós andava por conta dos rolamentos, né, meus irmãos? Nós andava por conta dos rolamentos. Quando passou a ser obrigatoriedade do tacógrafo, que foi, se me falha a memória, em 1980, né? Aí eu pensava que não vou trabalhar com isso não, porque isso aí é um caguete, que isso é aquilo. Meus amigos, eu costumo de falar o seguinte, o tacógrafo, tanto ele é um promotor de altíssima qualidade, como ele é teu
promotor defensor também, cara. Se tu Sim. anda correto, tudo que for registrado aqui não vai apagar mais, que vai ficar lá nas nuvens. Então, qualquer momento que acontecer um sinistro contigo, ele vai analisar e vai dizer se tu é culpado ou inocente. Tá? Então, presta bem atenção. Tudo que tu fizer aqui nesse caminhão, na estrada, tu está sendo monitorado. Então, se tu fizer bem feito, ele vai te pontuar também. Sim. Ele vai te E é pontuar. importante até reforçar para guardar as cópias do tacógrafo, principalmente se você verificar que tem algum problema, porque é prova que pode ser utilizado contra a empresa. Embora a empresa também tenha a obrigação de prestar essa prova, né, porque a informação está com ela, mas se o trabalhador já tiver, já facilita muito. Já. Só que esses novos agora, doutor, não tem mais aquele disco diagrama, não. Agora é uma bobinazinha com as fitas. E só é impresso aquela fita num ato de necessidade. Certo? De necessidade. Esse tacógrafo tem um aparelho que acompanha, que é quase o mesmo valor do aparelho, que é tipo um play drive. Eu vi no lançamento dele, tipo um play drive, que com aquele aparelho ele consegue fazer todas essas leituras. Como ele é muito caro, os caminhoneiros, meus irmãos em autônomo, dificilmente um que vai ter condição de comprar. Sim. Só vai ser mais para a empresa. Porque pode ter certeza, meu amigo, eles passam de R$8.000 esse play drivezinho. Chega perto, próximo aí aos 9, 10 mil reais. Né? Isso agora do lançamento. Futuramente, quem sabe, né? Pode ser que baixe o preço. E pode levantar também. Vai depender da demanda. Se a demanda for boa, ele diminui. Se não for, ele vai elevar. Né? Então fica atento aí, meus irmãos. Tranquilo? Ah, não esquece, sempre é bom lembrar. Deixa teu like, inscreve no nosso canal, na Mulher com Tavares, que aqui, meu amigo, só tem informação de primeira qualidade, tá bom? Que nós só trazemos aquilo que é essencial para o teu dia a dia. Nada de maquiagem. Beleza? E é isso aí, doutor. Vamos mais. O que nós temos mais de novidade? Temos aquela questão do pedágio, né? Isso. Que o senhor É. levantou. Esses pedágios hoje em dia, ele vai ser uma tendência, já está sendo mundial e está chegando para nós aqui. Né? Que aquele, antes nós tínhamos que comprar uma talhazinha e colocar, nas cancelas a gente já passava, tinha uma pista lateral que você passava. Hoje não, aquelas barreiras físicas, doutor, está sendo eliminada, né? Isso, Estão sendo perfeito. eliminadas. Meus amigos, fique atento. Você tem um prazo de até 15 dias para você pagar o teu pedágio. Se você roda constantemente naquela rodovia, eu aconselho você parar numa concessionária deles, comprar a tarjeta, colocar no teu para-brisa, porque você passou ali, ele já não. Uma coisa boa que eu achei, doutor, que essa nova resolução vai trazer esse novo equipamento, que você agora só vai pagar pelo trecho percorrido. Sim. Porque certo? ele consegue fazer o cálculo. Ele faz o cálculo exato, tu só vai reduzir um pouco o teu bolso, amigo, pode ter certeza. Porque dali tem a concessionária não vai ter mais os encargos físicos que ele tinha. A quantidade só é ruim por um lado. Meus irmãos trabalhadores vão perder muitos empregos. Sim. Porque numa praça de pedágio daquela ali, em média ali, uns 150 trabalhadores em função daquela praça de pedágio. E com essa implantação desse sistema, aquilo ali vai reduzir ali para 10, 15% desses funcionários no máximo. A nossa Constituição, na parte que fala dos direitos trabalhistas, né, ela protege o trabalhador contra a automação. Automação. Né? Mas isso. é uma coisa que a gente, infelizmente, não tem como frear, daí muito difícil. Porque essa nova formatação que eles estão fazendo, eles levam em conta que diz o seguinte: eu vou reduzir o teu tempo de viagem, né? Automaticamente reduz também, economiza a pavimentação, porque o caminhão de carga, para quem não sabe, quando você passa numa velocidade de 80 por hora ali, o teu peso que tu está com 40 toneladas, em vez de ele pesar 40 toneladas no solo, ele vai pesar ali 30, 32 toneladas, né, no solo. Sim. Se tu vai passar com 30 km, 20 km ali, o teu peso volta para as 40 toneladas. Sim.
Né? Uhum. Então, até isso eles calculam, cara. É, para fazer um tipo de economia, né? De economia. E é comum a gente, quando está em uma estrada, perceber, nessas que tem a faixa dupla, Isso. que a faixa da direita ela é sempre mais capengazinha. Sempre. Isso é fácil, meus amigos, entender. Quando a gente vai subindo uma serra, normalmente nós temos a terceira faixa, é raridade, mas está aumentando bastante. Naquela terceira faixa, o asfalto fica cheio de buraco, de lombada, aquela Sim. lombadinha. Aquilo por que muitas das vezes aquilo ocasiona porque o caminhão está andando devagar e o peso normalmente fica mais para a direita. Quando o caminhão está andando devagar, vai tracionando aquilo ali para vencer a força centrífuga dali, né? E ele vai cavocando mais o asfalto, o pneu da tração. E aqueles caminhões velhos, mais antigos, fica pingando óleo, outro está com o retentor estourado, escorre um pouco do óleo, vai caindo no asfalto ali devagar, e aquele óleo vai fazendo com que a pista fique uma degradação maior. Né? Outra coisa que para quem roda do centro urbano, as paradas de ônibus, aqui, gente, nós estamos falando de Fortaleza, tá? Aqui em Fortaleza, estão adotando agora nas paradas de ônibus, fazer as paradas de ônibus concretadas. Sim. Por quê? Porque com o asfalto, especialmente de manhã cedo, que os ônibus vêm com os tanques tudo cheio, né? Uhum. Ele para no ponto. Muitas das vezes, na hora ele breca, a tampa não ficou bem fechada, o óleo esborda um pouquinho e cai. É tanto que quase todas as paradas de ônibus que é em asfalto, tem buraco nela. Sim. Tem buraco nela. E é tanto que quando a gente vê na nossa na própria rodoviária. Na rodoviária, Isso. onde os ônibus param, você vê que ali na parte da frente tem uma parte que é concreta. Tem. Justamente para isso, para evitar do óleo ficar caindo ali e ocasionar o afundamento ali, o buraco. Desgaste, né? É o desgaste dali. Sabia disso, meus irmãos? Você já sabe qual é o quilômetro mais perigoso da rodovia? Estamos chegando lá. Né? E, doutor, outra coisa que me perguntaram, não sei se... Não, é sobre hospedagem mesmo. A hospedagem foi esclarecido. A lei da balança, a gente sabe que você tem 5%, mas nunca prêmio por usar essa tonelagem, porque dali vai ficar, meu amigo. Tu roda no teu caminhão, tu vem... Aí, eu gostava de fazer muito isso. Tinha nas beiras de estrada frutas e verduras para vender. Né? Então, eu enchi meus estepes ali de frutas para trazer para casa, para distribuir com meus vizinhos, meus amigos, e para o meu consumo. Então, tinha às vezes eu trazer 5, 6 sacos de frutas, né, ali. Sim. Com manga, abacate, abacaxi e outras coisas. E cada saco daquele pesa em média 50 quilos. Né? Então, 5 vezes 5 dá 250 quilos. Se tu vem com o teu peso, já é mais a tolerância, quando tu passar numa balança de fiscalização, tu vai ser multado, cara. Eu estava pensando aqui em uma comparação. Esses 5%, como se fosse um cheque especial. É um cheque especial. Não queira usar, não. É justamente para isso. É para isso, entendeu, cara? Para aquilo que tu achar legal na estrada que tu comprar, que tu colocar para trazer no teu caminhão, tu tem essa tolerância para tu passar nas balanças. Aí, não, mas eu tenho 5% do meu carro dá 1.500 quilos. Eu vou perder isso. Aí lá na frente tu encontra umas frutas bonitas, tu não vai poder comprar porque não vai dar para trazer mais, tá entendendo? Então, se atenta a isso aí, meus irmãos. Isso é importante para vocês tomar conhecimento. Não é, doutor? Com certeza. A turma só é tipo aquela famosa lei do gesso, né? A turma só quer levar vantagem, Não tem como. Tem não horas tem. que é melhor não levar uma vantagem agora, porque vai vir uma desvantagem lá na frente. Gente, olha, é uma coisa que eu aprendi há muito tempo atrás. Não existe almoço de graça, viu, gente? Não existe. Algum lugar, alguém está pagando para tu ter aquele almoço lá. Algum lugar. E essa é uma das coisas, viu? Fica atento. Não queira ser o Gesso e levar vantagem, não. O Gesso hoje está milionário porque ele é jogador de futebol, ele tinha muitas vantagens, mas não leva a vantagem dele não, porque você se dá mal no final. Doutor,
A gente tem muita assuntos, a gente poderia passar aqui até o dia inteiro conversando. Com certeza. Mas uma coisa que eu gostaria só que o senhor reforçasse, é sobre o direito do trabalhador, que muita gente tem medo de reclamar. E esse medo, meus irmãos, de reclamar, não é crime teu, não. É um direito constitucional seu. Não venda, não troque os seus direitos por nada. Ande de correto, faça o seu trabalho corretamente. Quando nós estamos na empresa, meus amigos, nós somos um prestador de serviço. O pessoal diz, colaborador. Eu não gosto muito dessa palavra, porque colaborador é aquela pessoa que ajuda o outro. Tá? Para mim, colaborador é isso. Colaborador é o sócio, né? É o sócio da empresa. É certo? Esse é um colaborador. Nós somos empregados, trabalhadores. Então, nós não estamos ali para fazer favor. Nós estamos para vender nossa mão de obra e vender ela com honestidade. Tá? Com honestidade. Seja sempre um profissional honesto, competente, que você sempre será valorizado. Tavares, o que a gente escuta muito lá no sindicato é do receio do trabalhador mesmo ingressar com ação judicial e aí tem medo da empresa digitar o nome dele no Jus Brasil, que é o sistema que elas costumam, isso. E ver que tem uma reclamação trabalhista, alguma coisa assim. Na prática, as coisas não são bem assim. Eu acho que se cria um medo muito grande, né? E aí o trabalhador muitas vezes tem razão. A gente tem que fazer aqui, olhar pelo outro lado, que a gente sabe que tem trabalhador que às vezes quer entrar com ação e não tem nenhuma razão e quebra a cara, às vezes mente e tudo. Mas não é a maioria, é a minoria. É a minoria. E aí é uma coisa que não precisa se preocupar, porque se entrar com ação trabalhista fosse sinônimo de ficar desempregado, nós teríamos muitos desempregados nesse país. Eu acho que quando uma empresa não é séria, tem muita falha, ela pode ter medo de um trabalhador desse. Mas quando a empresa é séria mesmo, ela não vai recusar um trabalhador porque ele foi atrás do direito dele. Ainda mais se for uma busca correta e tudo, não é? Isso é uma preocupação que eu acho que não deve existir de forma alguma. Porque você acaba, às vezes, dando lucro para empresas que exploram o trabalhador. A maioria dos trabalhadores ainda não vão atrás dos direitos que têm. Outros nem sabem quais são os direitos que têm. Muitos não sabem. Muitos não sabem. E as empresas se aproveitam disso. Isso é claro. Isso aí é notório no nosso dia a dia. Né? Quero só reforçar para o trabalhador para que ele não fique, vamos dizer, amordaçado com esse medo. Solte as amarras, meu filho, solte as amarras. Procura as tuas entidades, se você não tiver sindicato, uma associação, mas de preferência o sindicato, porque o sindicato tem poder de reivindicação. A associação não. A associação ela é só negociar. O sindicato, além dele negociar, ele tem o poder de adicionar a justiça para defender seus direitos. E o que a gente está falando aqui, quando a gente fala em reclamar, esse tipo de coisa, não é fazer baixaria, não é fazer reclamação. É fazer uma reclamação séria. Conversar e tudo e aquilo. Não conseguiu conversar diretamente com a empresa, busca o sindicato. O sindicato vai fazer essa intermediação. E lá no sindicão, o que a gente costuma fazer? Quando a empresa não nos responde, a gente tenta uma mediação no Ministério do Trabalho. Não respondeu no Ministério do Trabalho, a gente busca o Ministério Público do Trabalho. E só depois disso, quando a gente tentou de tudo, aí é que a gente busca uma solução judicial. Porque assim, quando a gente busca a solução judicial, a gente está deixando que um terceiro resolva o nosso problema, que é o juiz. E aí ele pode decidir a favor de quem ele achar que está correto. E quando a gente busca, nós mesmos buscamos solucionar os nossos problemas, é mais fácil a gente chegar até numa solução. Talvez não seja a solução que a gente queira, mas ideal, é mais próxima. Mas é bem próximo daquilo que a gente estava almejando. Isso aí é verdade. Está ouvindo, né, meus irmãos? Fica atento a isso aí, certo? Você não pode esquecer. Eu costumo falar, doutor, que o nosso direito trabalhista é bem parecido com o direito do consumidor. Sim. Né? Se eu compro um aparelho numa loja tal e aquele aparelho me dá um defeito dentro daquele prazo que eu tenho, aquele que é para desistência até 7 dias, para conserto de 30 dias, e eu busco a loja para que ela resolva aquele problema para mim, e ela não quer fazer, eu faço a primeira reclamação, a segunda reclamação, a terceira reclamação, e ela não quer resolver, eu procuro quem, meus amigos? Ou o PROCON ou o DECON.
E aí, se nenhum dos dois resolverem, você tem aqueles. Tem o Reclame Aqui, que é um Tem o site. Reclame Aqui, Tem o consumidor.gov. Aí, quando você tenta de tudo Tem e um não consegue, aí no final entra tem a ação. justiça de pequenas causas que você pode procurar, mas que vai resolver, vai. Então, o nosso trabalho, meus irmãos, é a mesma coisa. É a mesma coisa. Outra coisa que eu gosto sempre de falar, doutor, para todos os meus amigos e o grupo em geral da minha profissão, é o seguinte: tem muita gente que diz assim, mas aquela empresa tal não se adapta ao meu trabalho. Meus amigos, esquece isso. Não é a empresa que tem que se adaptar a você, não. É você que tem que se adaptar à empresa. Tá? Eu sempre trabalhei, doutor, as empresas que quando eu ia me inscrever para trabalhar com ela, a mostrar meu currículo, aquela empresa eu já tinha estudado ela uns 3, 4 meses antes. E o senhor via que se encaixava Pra com os ver valores, com a forma de se trabalho eu dela. me encaixava no perfil dela. Para me ter noção se as exigências que ela estava pedindo para mim, se era compatível com o meu trabalho, se eu tinha condições de fazer aquilo ou não. Porque uma coisa é você dizer assim, pega esse caminhão, vai fazer tal serviço. Não, pega esse caminhão, vai para São Paulo. E lá eu procuro quem? Lá dá até o jeito. Então eu vou ser o administrador geral dele. Beleza. Vamos acertar aqui como é que vai ser as condições, beleza. Agora, não adianta eu chegar assim, meu amigo, eu não sei fazer isso. Eu sei trabalhar para você, mas eu não sei se pegar esse caminhão e ir para São Paulo, para chegar lá tá procurando carga. Tu tem algum agenciador lá que eu possa procurar? Não tenho não, dê seu jeito. Então, eu não sei fazer isso, então a tua empresa não dá para nós trabalhar. Isso. Não é a empresa que tem que se adaptar ao trabalhador, não, porque senão ela tem vários trabalhadores. Tem vários. Fica difícil. Então fica difícil. Então pensa bem isso, meus irmãos, pensa bem isso. Não interpreta isso como seja uma coisa pejorativa para você não, viu? Isso é para o seu desenvolvimento, o seu crescimento profissional. Assim como existem muitos trabalhadores, existem também muitas empresas. Muitas não empresas. É possível que não exista uma que não exista uma que não te agrade. Não se encaixe. Não se encaixa naquele perfil dali, né? Então faz muito isso, meu irmão. Quando tu quer trabalhar numa empresa, antes de tu for levar o teu currículo, analisa ela. Veja se aquela empresa tem um perfil que você gostaria de seguir. Porque se não for, tu não vai se dar bem. Você não vai se dar bem por lá. Eu sempre fazia isso e sempre me dei bem na minha vida. Quando eu fui só pela indicação, teve uns 3 que eu fui por indicação de terceiros, que eu não peguei o perfil, eu quebrei a cara. Quebrei a cara mesmo, não deu certo. Não dava certo de jeito nenhum. Aí, antes disso, eu já fui no RH, pedi, disse, amigo, não está dando. Não está dando para mim, por favor. Vamos encerrar por aqui, vou procurar outra coisa. Melhor. Bem melhor. Mas não criava confusão também não, gente. Isso, era na boa, conversando. Não trazia problemas para o senhor, nem para a empresa. Nem para a empresa. Porque aquilo, amanhã depois, se eu vou trabalhar numa coisa que eu estou insatisfeito com aquilo, vai acarretar tanto um prejuízo psicológico para mim, sim, quanto talvez financeiro para ambas as partes. Tanto para mim quanto para a empresa. Então é melhor a gente dar um fim naquilo ali e procurar uma coisa que a gente saiba fazer e que goste de fazer aquilo lá. Beleza? Combinado? Doutor, alguma coisa mais a acrescentar? Acho que a gente abordou tudo, né? Abordamos, né? Previsto para hoje. Meus amigos, não esquece. Manda tuas perguntas, escreve no nosso site aqui embaixo, deixa teu like, comenta com teus amigos, compartilha nosso vídeo com teus amigos, espalha para que a gente consiga mais pessoas para vir aqui como o doutor Isaac, para conversar, esclarecer nossas dúvidas e abrir os teus olhos para os teus direitos e teus deveres também. Tá bom, meu irmão? E aí nós podemos fazer até uma outra edição com as perguntas que vierem. Isso. Uma edição de pergunta e resposta, a gente pode fazer. Ótima, tá vendo a sugestão do doutor, né? Vocês fazem essa pergunta, a gente caminha para ele, a gente marca uma outra possibilidade dele vir aqui para esclarecer as perguntas que vocês estão fazendo. Combinado, meus irmãos? Meus irmãos, mais uma vez, muito obrigado. Estamos chegando aqui mais uma vez ao encerramento do programa de hoje e espero que tenha agradado todos vocês. Qualquer comentário por diversas modais que vocês quiserem, faça para nós, que dentro das nossas possibilidades a gente vai responder.
Fiquem todos com Deus, na paz do Senhor, e que Deus abençoe o dia de vocês. Esse tapetão preto que corre aqui também um pouquinho nas minhas veias, tá bom, meus amigos? Um beijo e até o próximo. Tchau, fui! Na boleia Contavares é o seu lugar. Histórias e dicas pra você se preparar. No volante da vida, cada jornada é única. Vamos nessa, motorista.